Se você já está há algum tempo na impressão 3D, muito provavelmente já precisou usar suportes em alguns objetos que for imprimir, né? É claro! Então você já percebeu que é muito difícil não deixar marcas no seu objeto onde o suporte estava pegando, é ou não é? É, ué. Deixa um comentário aí me dizendo se você já teve esse problema. Acontece que no vídeo de hoje eu vou te passar 4 dicas que vão te ajudar a minimizar as marcas que os suportes deixam nos seus objetos. E só lembrando, hoje a gente vai ver as dicas no Simplify 3D, mas eu também já fiz um vídeo muito legal sobre suportes usando o fatiador Cura. Se você quiser assistir esse vídeo, é só clicar no card que está aparecendo aí em cima. Bora pro vídeo! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu já quero começar esse vídeo dizendo que usar um filamento de qualidade é fundamental para que as suas impressões fiquem bacanas. E é por isso que eu recomendo muito os filamentos para impressão 3D da empresa 3D Lab. São filamentos de excelente qualidade e que eu já uso há bastante tempo aqui no canal. Então já acessa aí para você conhecer e comprovar o que eu tô te dizendo. E agora bora lá pro computador para eu te passar a primeira dica. Bom, a primeira dica que eu vou te passar aqui em relação aos suportes é em relação à resolução do pilar do suporte. Porque muita gente não sabe, mas quando você vai fazer a geração automática aqui dos suportes no Simplify 3D, ele leva muito em consideração o tamanho da superfície que você tem no seu modelo 3D e o tamanho do pilar do suporte que você está querendo colocar. Então vamos lá, para ilustrar aqui esse exemplo, né, a gente vai colocar o suporte aqui e para fazer isso a gente vem aqui em ferramentas, personalizar estruturas de suporte. A maioria das impressoras por padrão aí vem configurado no Simplify com uma resolução de suporte aí de 4 milímetros. O que acontece é o seguinte, eu posso clicar nesse botão aqui para gerar os suportes automaticamente. Só que perceba que não ficou muito bom, né? Porque eu tenho toda essa região aqui da capa, o qual foi gerada completamente aí sem suportes. Como é que eu resolvo isso então? Perceba você que este pilar de suporte ele está com uma resolução aí de 4 milímetros, né? Isso significa que ele tem um tamanho de 4 milímetros. Como é que eu resolvo isso? Reduzindo a resolução do pilar de suporte, né? Deixa eu limpar aqui os suportes e aí o que eu vou fazer é colocar aqui em 1 milímetro, né? Eu vou pular de 4 para 1 milímetro e vou mandar gerar automaticamente de novo. Então olha só que interessante, agora essa superfície aqui da capa, que é uma superfície bem fininha, que antes não estava suportada, agora o Simplify conseguiu então gerar aqui toda a estrutura de suportes para mim nessa região aqui e em outras regiões também, né? Então a resolução do pilar de suporte, ela vai influenciar muito aí nessa questão da colocação dos suportes, principalmente, inclusive também, em superfícies que são planas. Eu tô com esse outro modelo aqui, ó, e olha só, né? Ele tem essa pequena extremidade aqui, o qual não dá para eu deitar esta face aqui na minha mesa. Então, obrigatoriamente eu vou ter que gerar suporte em toda essa região. Como é que então a resolução do pilar do suporte vai influenciar na impressão dessa peça aqui e nas marcas que o suporte vai deixar aqui na região de baixo? Novamente eu vou vir aqui em ferramentas, personalizar a estrutura de suportes e vou colocar aqui uma resolução de 8 só para conseguir ilustrar para você aí o que vai acontecer. Vou mandar o Simplify gerar os suportes e olha só, né, que interessante. Ele vai gerar aqui para mim os suportes, só que como ele está numa resolução bem alta, ele não vai conseguir cobrir o objeto todo. Então vão ficar essas partes aqui do meu modelo 3D que elas vão ficar para fora, né, da região dos suportes. Então vamos lá, se eu mandar o Simplify fatiar, esta região aqui amarela, ela vai ser impressa no ar, ou seja, vão criar aquelas pequenas barrigas aqui e vai ficar bem marcado essa região aqui de baixo. Agora, se eu voltar aqui na personalização do suporte de novo e diminuir a resolução dos suportes, né? Vamos lá. Então, olha só, agora toda a região do meu objeto, ela conseguiu ser suportada, ou seja, foram criados os suportes aí em toda a região. Então, quando eu for imprimir, olha só que bacana, agora o suporte ele está cobrindo toda a região aqui do meu objeto. Então isso vai facilitar bastante aí na impressão dos seus objetos e principalmente no aparecimento das marcas ou não. Então toma cuidado com isso, a resolução do pilar do suporte é a primeira coisa que você tem que configurar. A
segunda dica que eu vou te dar aí em relação aos suportes é em relação à porcentagem de suporte. E só lembrando que daqui a pouco eu vou te dar uma dica bônus aí que vai facilitar ainda mais a remoção do suporte da sua peça. Então fica aí para não perder nenhuma dica, hein? Bom, vamos lá. Em relação à porcentagem do suporte, né, como que ela afeta a impressão dos seus objetos aí? Basicamente, existe uma pequena regra que é o seguinte: quanto maior a porcentagem de suporte que você utiliza, mais bonita vai ficar a superfície de contato do seu objeto com o suporte. Então, vamos dar uma olhada aqui se eu colocar 100% aqui a geração do suporte. Vou mandar o Simplify fatiar e vou descer a barrinha aqui para a gente conseguir ver os suportes. Então, olha só que interessante, né? Quando eu coloquei 100% na porcentagem de suporte, ele vai preencher 100% aqui dos meus espaços, né? A gente quase não consegue ver espacinho sobrando aqui em relação ao suporte. Ou seja, quando o Simplify estiver desenhando a linha da camada aqui, ela não vai ficar com aquela barriga no ar, né? Porque o Simplify ele vai começar a desenhar o seu objeto em cima dessa cama de suporte que tem aqui. Porém, a gente está falando de plástico derretido, ou seja, o plástico ele vai fundir um no outro. Então, quanto maior a porcentagem de suporte que você utiliza, melhor vai ficar o acabamento da sua peça, né? Porém, muito mais difícil de retirar o suporte vai ficar também. Você não vai ter tanta facilidade, em alguns casos você nem vai conseguir retirar o suporte por causa dessa porcentagem que você utilizou bem alta. Só para você ter uma ideia, normalmente o que as pessoas costumam utilizar aqui na porcentagem de suporte, né, eu posso falar até o que eu costumo utilizar aqui, eu costumo utilizar de 20% a 30% apenas, porque mais do que isso já fica uma porcentagem bem alta e fica bem difícil de se retirar o suporte dos seus objetos. Eu vou colocar 10% aqui só para a gente conseguir visualizar essa diferença, né? Então eu vou arrastar de novo aqui. Então olha só, quando ele começar a fazer isso com 5%, repare que o Hot End ele vai começar a imprimir as linhas, só que ele tem vários espaços aqui. Repara como aumentou o espaço entre os suportes, né? Esses espaços que tem aqui vão causar uma pequena barriga no filamento, ou seja, esse espacinho aqui o filamento vai tender a cair, né? Vai formar uma barriguinha. E aí é onde fica aquela superfície que estava em contato com o suporte bem feia, né? Bem marcada, com os filamentos caídos, né? Então por isso que eu comentei, quanto maior a porcentagem de suporte que você utiliza, melhor vai ficar o acabamento, porém mais difícil de se retirar. Se a gente olhar aqui, olha só, aqui a gente tem pouquíssimos suportes, né? A gente pode vir aqui e arrancar eles com extrema facilidade, porque a gente tem pouquíssimo suporte aqui para sustentar o objeto. E essa foi então a segunda dica. E agora vamos para a terceira dica e só lembrando, né? Se você juntar todas essas dicas que eu estou te dando aqui em relação ao uso dos suportes, mais a dica bônus que eu vou te dar daqui a pouco, eu tenho certeza que você vai minimizar bastante aí as marquinhas e vai melhorar bastante aí a colocação dos suportes nos seus objetos 3D. Bom, vamos voltar aqui no editar processo, na parte de suportes. E aí, lembra que eu falei então dessa regrinha aqui da porcentagem de suporte, que quanto maior a porcentagem de suporte, melhor vai ficar o acabamento da sua peça, porém mais difícil vai ficar de retirar. O que a gente costuma fazer então? A gente costuma deixar um valor aqui de 20% a 30%, né? Vamos colocar aqui 30%. E aí, existe uma propriedade aqui no Simplify chamada de suporte denso. E o que ela faz? Ela faz exatamente o que a gente queria fazer nesta porcentagem aqui, só que apenas para algumas camadas, né? Se a gente alterar a porcentagem de suporte aqui nesta propriedade, ele vai fazer para todos os suportes. Agora, se eu alterar aqui, ele vai fazer apenas para as camadas que eu quero que ele faça. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 3 camadas de suporte denso e vou falar que eu quero um preenchimento aqui de 70%. Então, repare, ele vai imprimir o suporte aí com uma porcentagem de 30%. Quando chegar nas 3 últimas camadas, ele vai subir para 70%. Então, quando eu fiz a última camada de suporte normal, nas últimas 3 camadas de suporte, ele vai então começar a aumentar, ó. Repare que aqui embaixo ele estava com 30% e aqui ele subiu a porcentagem para 70%. Isso tem 2 benefícios, né? Primeiro, ele vai melhorar bastante aqui a superfície do seu
suporte para colocação dos objetos e segundo que ele diminuiu bastante os espaços entre os suportes e isso vai tornar então uma superfície muito mais, vamos dizer assim, lisinha para a colocação do seu suporte. E tudo isso sem dificultar a remoção do suporte, isso que é o mais importante, né? Para a gente não dificultar a remoção do uso dos suportes. Então, o suporte denso, ele é muito utilizado justamente para isso, para a gente minimizar as marcas de suporte que o suporte vai deixar no seu objeto, né? Infelizmente, eu não consigo te passar em relação a essas propriedades aqui uma combinação mágica. Isso porque vai variar muito de peça para peça, de impressora para impressora, de filamento para filamento. Então você vai ter que entender como funciona cada propriedade dessa e fazer testes aí na sua casa, né? Alterando essas configurações aqui para achar qual é o melhor resultado, né? Então, por exemplo, o que eu costumo utilizar aqui é uma porcentagem de suporte de 30%, e aí a gente pode utilizar aqui de 3 a 6 camadas de suporte denso, por exemplo. Isso é o que eu uso aqui na minha casa, e eu vario também de 70 a 90% aqui a porcentagem de suporte, né? Vamos entender como isso está afetando a peça então, olha só. Se eu colocar 90%, ele diminuiu então ainda um pouquinho mais os espaços entre os suportes aqui, fez uma caminha um pouquinho melhor aqui para eu depositar o filamento e começar a imprimir o meu objeto. E vamos agora para a última dica então, lembrando que ainda tem a dica bônus, então não sai desse vídeo sem saber a dica bônus que vai te ajudar também. Vamos voltar aqui para a propriedade de suporte, né? E a gente ainda tem uma propriedade muito interessante aqui, que é em relação à separação da peça. Ou seja, não adianta a gente configurar muito bem aqui o nosso suporte, o suporte denso, se a gente também não configurar adequadamente aqui a separação da peça. E aí o que isso quer dizer, né? O espaçamento horizontal da peça. Se a gente parar o mouse ali, o Simplify já vai dar dica pra gente ali, ó. Ele vai modificar a separação horizontal entre o suporte e o exterior da peça. Ou seja, quanto maior o valor que você colocar aqui, maior vai ser o espaçamento horizontal, mais fácil vai ser a remoção do suporte. Porém, aumentar demais esse valor vai deixar mais marcas de suporte ali na região de contato, né? Que nem eu falei, o problema todo ali do suporte é quando cria aquela barriga e aí aquele filamento ele fica caído e é isso que deixa aquelas marcas feias ali em contato com o suporte. Então, aumentar demais esse valor aqui vai deixar marca, porém vai facilitar aí a remoção do suporte. Então, de repente, se o seu objetivo com o suporte não é não deixar marcas de suporte, sim deixar um suporte mais fácil de ser removido, dá uma estudada nesse valor aqui, né? Dá uma aumentada nesse valor aqui e dá uma diminuída na porcentagem também, que eu tenho certeza que aí vai facilitar demais aí a remoção do seu objeto. As camadas de separação superior e inferior, elas dizem respeito à distância de cada camada que o Simplify vai pular antes de começar a fazer o seu objeto, né? Então vamos supor, aqui ele colocou 1. Eu vou colocar 5 só para conseguir te ilustrar aqui exatamente o que está acontecendo. Ó, eu vou mandar ele fatiar aqui para a gente dar uma olhada e olha só que interessante. Eu vou colocar ele bem aqui na horizontal para a gente poder ver. O que o Simplify está fazendo? Como a gente colocou 5 camadas, depois que ele termina de fazer o suporte, ele vai esperar 5 camadas aqui antes de começar a imprimir o seu objeto, né? Ou seja, ele vai pular 5 camadas aqui no espaço do suporte e do seu objeto. Então, novamente, quanto maior o valor que você colocar lá, mais fácil vai ser de retirar o suporte, porém, mais marcas de suporte você vai deixar aqui no seu objeto, né? Então, não coloquem valores muito altos aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu não costumo colocar mais do que 1 aqui. Normalmente eu uso o valor 1 e 1 aqui, né? Aqui é na parte de cima e aqui é na parte de baixo, né? Quando a gente tem, por exemplo, o suporte começando da própria peça, né? Aqui a gente está começando o suporte da mesa, mas pode ser que a gente comece o suporte do nosso próprio objeto. Então, essa camada de separação diz respeito quando o suporte começa do nosso próprio objeto. Então, toma cuidado, não coloca um valor muito alto aqui nesses dois valores, porque vai ficar feio aí, né? Como eu falei, vai ser fácil de remover o suporte, porém vai ficar muito marcado e vai ficar feio. Os valores que eu costumo utilizar são esses que estão na tela aqui. Você pode copiar, sinta-se à vontade para copiar ou não. Eu já consegui peças e resultados incríveis utilizando essa combinação, né?
que está aparecendo aí na tela, mas como eu falei, isso é um resultado que muda muito de filamento para filamento, de impressora para impressora, não dá para eu passar para você aí um número mágico. E agora finalmente vamos para a dica bônus então, que vai te ajudar um pouquinho mais aí na remoção dos suportes dos seus objetos, né? Se a gente reparar aqui, essa peça ela está fatiada já com o uso de suportes, mas a gente não tem uma superfície muito larga aqui, o qual a gente possa vir com o próprio dedo e puxar para que o suporte saia, né? Com certeza vai doer aí o nosso dedo na hora que a gente estiver tentando puxar aqui nessa pontinha para retirar os suportes. Nesse caso, o que a gente pode fazer então para que fique um pouco mais fácil a remoção dos suportes do nosso objeto? Bom, vamos lá, a gente vai vir aqui em editar processo e a gente vai vir aqui nesta propriedade do suporte que é chamada de distância extra. E é isso mesmo o que o próprio nome está dizendo, né? Ela vai criar uma distância extra da ponta do suporte, né, da extremidade do suporte até o seu objeto. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 2 milímetros e mandar o Simplify fatiar, olha que interessante, ele criou agora uma bordinha fora do meu objeto, né? Ou seja, ele criou os suportes extras além do que o meu objeto está ocupando de área aqui, né? Então, é como se eu tivesse 2 milímetros para cá e para cá do meu objeto, então ele está criando suportes um pouquinho mais largos. Isso com certeza vai facilitar na hora de remover o suporte, porque aí eu vou ter esta ponta aqui que eu posso vir com o meu próprio dedo e destacar o objeto ali dos suportes. E só lembrando, você pode colocar aqui o valor que você quiser, né? A única coisa, se você exagerar muito no valor, o que vai acontecer é que você vai acabar facilitando a remoção do suporte, mas também vai acabar gastando um pouco mais aí de material de quebra. Então, tudo é uma questão de custo-benefício e ver o que para você é mais importante, né? A facilidade na hora de remover o suporte, o gasto com material, né? E então você tem que colocar na balança e ver o que pesa mais para você. E olha só que interessante, eu trouxe aqui um outro exemplo, né, de onde você pode usar e como você pode usar essa propriedade aí da distância extra para facilitar também a remoção do suporte. Por exemplo, eu estou aqui com uma peça que ela tem vários orifícios aqui e foram gerados suportes nesses orifícios. Se você reparar, não tem como eu puxar o suporte, então eu vou ter que enfiar aqui ou uma chavinha de fenda ou uma pinça, eu vou ter que enfiar alguma coisa pontiaguda e tentar tirar o suporte por aqui, né, por essas fendas que esses pequenos espaços que ele está deixando aqui. Porém, se eu voltar na configuração do suporte e colocar uma distância extra, por exemplo, de 2 ou, enfim, o tamanho que você preferir, mandar ele fatiar novamente, olha que interessante, o suporte ele vai sair do orifício. Então, isso vai criar uma região o qual eu consigo vir com a minha própria mão e puxar o suporte para fora, né? Então, dá para usar também a distância extra aí desta forma e você pode ter certeza que isso vai ajudar bastante você aí na remoção do suporte. E só lembrando, se você ficou com alguma dúvida ou queria saber algo que eu não falei no vídeo, é só deixar um comentário aí. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like aí também, assim você me ajuda de volta. E eu também estou deixando aqui do lado alguns outros vídeos sobre suportes que podem te interessar. Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais e até o próximo episódio. Tchau!